Prontinho, acho que estamos gravando aqui para o pessoal que não está hoje. Então, oficialmente, uma boa noite a todas. Que alegria estar com vocês. Recebi esse convite e vocês sabem que eu sou suspeito para dizer, mas eu faço o possível, mesmo não podendo, para estar aqui. Então, de alguma forma, nos encontramos hoje. Então, primeiro, uma boa noite. Que o Espírito Santo possa suscitar nos nossos corações esse desejo, antes de qualquer coisa, de melhor celebrar e de nos aprofundar cada vez mais no mistério pascal, que é o centro da nossa vida, né? A nossa vida cristã, ela e o ano litúrgico, né? Quando a gente vai ver todo o transcorrer do ano, ele vem numa espiral, né? Imagine um calendário que é uma espiral, né? Começando lá no Advento, vai subindo, chega o Natal, e aí o cume, o ponto alto do nosso ano é a Páscoa, né? Que é onde nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, e nós estamos nessa caminhada, né? Então, só situando, antes de fazermos nossa oração inicial, situando um pouquinho esse momento que nós estamos vivendo, né? Toda grande festa na igreja nos pede uma preparação à altura, né? Então, estamos na 5ª semana da Quaresma, que é esse tempo de preparação, esse tempo de purificação, onde nós vamos caminhando com os textos bíblicos que vão nos motivando e nos direcionando já para esse caminho de esvaziamento de nós mesmos, né? De reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, mas sempre sustentados e suportados por Jesus, que já nos redimiu. Então, é importante a gente ter essa bem claro diante de nós, que Jesus Cristo já nos redimiu, né? Por um evento que aconteceu em nossa história. Jesus se encarnou, o Verbo de Deus, e nós fomos redimidos, nós fomos salvos, né? E a partir daí, o nosso caminho é sempre de adesão, de resposta a esse chamado de Deus à salvação. Então, tem um filósofo chamado Kierkegaard, que ele fala que antes de qualquer coisa, Deus já nos amava, né? Então, antes de acordarmos, Deus já estava lá nos amando. Antes de irmos para o trabalho, Deus já estava lá nos amando, né? Então, a dimensão da Páscoa nos sintoniza e nos conecta a essa realidade do amor de Deus que já está presente e nos redime de uma vez por todas. Então, para fazermos inicialmente a nossa oração inicial, aparece aí para vocês? Sim? Então tá. Sim, aparece. Ótimo. Então vamos fazer um instantezinho de silêncio. Peçamos a Deus que em sua infinita misericórdia esteja presente nesse momento e que nos possibilite, nos abra o coração e nos faça celebrar e compreender um pouco mais esse mistério tão grande, que de fato é difícil para nós, né? Porque tudo que é da dimensão de Deus, do infinito, para captarmos na nossa dimensão finita, é muito difícil, muito exigente, né? Mas nós estamos aqui. Então peçamos a Deus essa graça de bem celebrar e vivenciar e internalizar o mistério da Páscoa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.
Então, para motivarmos esse início de encontro, eu trouxe uma leitura que nós rezaremos no sábado de noite, na vigília de Páscoa, na vigília pascal, para que possamos só situar esse nosso encontro e tudo isso. Nós vamos, então, o tema de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho na Semana Santa, no seu sentido teológico e algumas pequenas pinceladas em algumas questões litúrgicas, né, das celebrações, mas muito pequeno. O foco vai ser o sentido e o significado teológico das celebrações. E dentro da Semana Santa, nós temos o auge, né, o ponto máximo, que é a Vigília das Vigílias, a mãe de todas as vigílias, como diz Santo Agostinho, que é a Vigília Pascal, Sábado Santo, na parte da noite, né? E aí lá o autor da Carta aos Romanos vai dizer: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Se, pois, morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Eu coloquei aqui essa imagem aqui do lado, e aí eu queria que vocês abrissem o microfone e me falassem um pouquinho. Se alguém já tinha visto essa imagem, se não, o que a gente consegue notar nessa imagem aí? Eu já adianto que é uma iconografia, né? Então, na igreja oriental, nas igrejas orientais, é de costume a utilização de ícones, né? Então, ali atrás, não sei se vocês conseguem ver, eu gosto muito da iconografia oriental, ali tem uma Santíssima Trindade, e a iconografia oriental, das igrejas orientais, a primazia é sempre do sentido e não da beleza. Claro, a maioria são ícones muito bonitos, né? Mas a primazia, o que vem primeiro, é o sentido, é o simbolismo dos elementos da imagem. Então, se a gente olhar essa imagem, me ajudem aí, vai. Não tenham medo. Sejam sem vergonhas, né? Não tenham vergonha para dizer. O que a gente nota nessa imagem? Eu nunca tinha visto essa imagem, mas o que me apresenta olhando assim é que ela está reverenciando, tem assim, pelo que tá, pelas auréolas, né? As imagens também de santos, né? Reverenciando o Cristo. Tá. Então, esse do meio é o Cristo, né? Sim. Tem algum elemento que nos faz identificar que ele é o Cristo? Eu acho que a centralidade. E A agora, olhando melhor, centralidade. aparece a mãe e o pai dele, Tá. reverenciando o Não Cristo. deixa de ser, e eu vou explicar o porquê. Mas ele tem Uhum, na mão uma férula, né? Uma cruz. sim. Então, ele traz as insígnias da paixão, né? Dá para perceber que nos pés e nos punhos nós temos marca de cordas, né? Então, como se ele tivesse sido atado. São alguns estigmas da paixão. Por mais que não tenham as chagas, a gente percebe que há algum estigma ainda da paixão. Ele está pisando sobre parece que duas tábuas, né? Uhum, Que, na verdade, são duas portas, né? Fazendo um formato de cruz. de cruz. Se vocês conseguirem ver, embaixo dessas portas que já estão abertas, né? Já não estão mais fechando, tem um buraco negro, né? Com uma chave e uma fechadura aberta. Não sei se dá para vocês conseguem ver. Agora que você falou, sim, mas não tinha observado, não. É interessante, né, Eva? Porque Cristo, ele desce à mansão dos mortos, então aí esse buraco negro, digamos aí, simboliza a mansão dos mortos. Ele abre a mansão dos mortos, né? Então as portas abertas já não fecham mais, né? E ele resgata dessa mansão, primeiro ele ressurge, né? Então ele de branco, centralidade. E ele está puxando pela mão um homem, e do lado uma mulher. Esse homem é Adão. Então ele está puxando do inferno, da mansão dos mortos, né?
o Sheol, que a gente, do hebraico, é o lugar dos mortos. Ele está puxando Adão e trazendo Eva. Tá vendo que eles estão saindo do sepulcro, né? E ele está trazendo para cima, né? Então Jesus, nesse movimento de morte, ele desce e resgata todos aqueles. Tem uma outra iconografia que, além de puxar Adão e Eva, Adão e Eva puxa todos os outros que estão embaixo. Então, desde Moisés, Abraão, todos que estão abaixo, Jesus puxa, né? Como se salva, ele salva, né? Todos que estão lá. E no meio ele brota de uma fonte de água, né? Para esse azul, né? Então ele simboliza desde o céu, né? Onde ele está, mas também simboliza essa fonte de água viva que jorra, né? Jesus é essa fonte que jorra. Então, a iconografia, eu só trouxe para contextualizarmos esse início, que a iconografia ela traz todos esses elementos, né? Então, a festa da Páscoa é a festa onde Jesus, através da sua paixão e morte, ele morre, né? Desce à mansão dos mortos e nos resgata, e nos traz a vida. Então, quando a gente lê lá no texto, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, olha o elemento batizados, né? Falando da água, do batismo, do Espírito Santo, né? Se nós morremos no batismo, a gente celebra bastante o batismo, né? A gente vai num batizado, e é sempre uma alegria, uma festa de fato, né? Porque ali nós celebramos a vida, mas no batismo existe uma morte também, né? Que é a morte para o homem, para a mulher velho, e a vida para o homem novo em Cristo. Nós somos inseridos em Jesus Cristo através do batismo. Então, nós morremos no batismo, em Jesus Cristo. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele, né? Ele nos resgata, assim como Ele faz com Adão e Eva, né? Não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem as chaves do Hades, né? Do Sheol. Ele que abre a chave. Ele que abre essa fechadura, esse cadeado, né, para nunca mais ser fechado. Esse é o simbolismo da Páscoa, né, da Páscoa cristã. E aí, para trazermos um novo elemento, e agora, se pudermos desligar os microfones, quem tiver alguma questão, sinta-se totalmente à vontade para me interromper, perguntar, e aí nós vamos caminhando, tá bom? Então, para entendermos um pouquinho da dinâmica cristã da celebração, né, nós temos que partir de uma palavra que define um conceito, né? E eu já adianto que essa palavra e esse conceito, eles chegaram a nós por herança do judaísmo, né? O povo hebreu, os judeus, eles tinham isso como prática. Claro que Jesus Cristo, ele ressignifica essa presença, essa prática. E o termo é memória. Então, Jesus, na quinta-feira, nós vamos ver daqui a pouco, ele nos pede que façamos isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. É um mandato de Jesus, né? E aí eu trouxe aqui um fragmento de uma homilia do padre Carlos Alberto Contieri, que ele vai falar sobre a memória, né? A Sagrada Escritura é a memória da história da obra de Deus em favor do seu povo. Memória. Isso é a Sagrada Escritura. Da história de Deus, da ação de Deus em favor do seu povo. Essa memória para Israel, que nasce do Êxodo, da libertação da terra do Egito, um meio para que viva a fidelidade a seu Deus, que o fez sair do país da servidão. A memória não permite deixar cair no esquecimento de que Deus age na nossa história em favor de toda a humanidade. É a memória que permite não deixar de lado que todo verdadeiro bem, onde a vida humana é libertada da escravidão, Deus aí está. Memória. Então, partindo do conceito de memória, que é aquele elemento que nos conecta diretamente a um fato passado, ou um acontecimento passado, mas que nos faz, no presente, vivermos essa dimensão do passado, né? Mas trazendo para o presente e também nos projetando para o futuro, né? Porque a memória nos alimenta a esperança. Quando Jesus ele nos pede para fazer isto em memória dele,
esse rito se torna um rito memorial. Mais do que uma mera lembrança, como abrir um álbum de fotografias e puxar a recordação de algum fato, e esse fato estar lá no passado e ali ficar, a memória, ou melhor, o ato memorial sacramental, que é o que nós celebramos na Eucaristia, ele nos conecta, ele presentifica no nosso tempo presente uma ação que aconteceu na nossa história, no caso a redenção de Jesus Cristo, a redenção da humanidade por Jesus Cristo, por meio de Jesus. Ele nos conecta a esse fato no presente, ou seja, onde nós estamos agora. Cristo nos salva hoje, ele nos salvou, ele nos salva e ele nos salvará nos tempos completos, na dimensão escatológica, né? Da completude dos tempos, numa linguagem que a gente pode chamar de apocalíptica, né? Então, o ato memorial, ele nos conecta em toda a nossa dimensão histórica, passado, presente e futuro, né? Quando nós celebramos a Eucaristia, o ato memorial da Eucaristia, dos sacramentos, né? Todos os sinais sacramentais são presença real de Deus hoje na nossa história, né? Nos conectando nessas três dimensões, passado, presente e futuro. Né? É complexo, né? Já adianto, mas é isso que nos faz celebrar. Quando o povo de Israel, e aqui na reflexão o padre vai falar da memória que nasce do Êxodo, nós vamos falar, quando falarmos da Quinta-feira Santa, o que é o Êxodo? O Êxodo é a libertação do povo de Israel. O povo que era escravo no Egito foi liberto por Deus através de Moisés, né? E aqui ele está falando da memória num período onde o povo de Israel está exilado. Muitos anos depois, o povo de Israel foi exilado na Babilônia, e lá eles começaram a duvidar de Deus. Falar, mas Deus nos colocou nessa servidão novamente, nos colocou de novo em prisão, né? Que história é essa? E aí vem os profetas, o profeta Isaías, principalmente, que vai falar. Lembra-se, a leitura desse último domingo, lembra do tempo em que Deus nos libertou do Egito? Então, é forma de alimentar a nossa memória. A memória nos alimenta a esperança, né? Para que a gente possa seguir caminhando, né? Então, a memória faz que a gente não se esqueça da nossa história, e a memória faz com que a gente não se esqueça da ação de Deus na nossa vida. Memória, muito importante para nós, está fundado no centro dos cultos, das celebrações cristãs, na verdade judaico-cristãs, né? Que o cristianismo ele traz ele dá um passo a mais, né? Se lá para o povo hebreu a memória é justamente essa alimentação da esperança, meramente, para nós a memória se torna um ato sacramental onde Deus se faz presente no meio de nós através das celebrações, né? E aí, propriamente dito, fazendo esse preâmbulo sobre a memória, nós entramos, de fato, na Semana Santa, né? Agora, no próximo domingo, nós já começaremos a celebrar as celebrações, os ritos, né? Os atos litúrgicos da Semana Santa. E todos nós, né? Já celebramos muitas vezes essa memória, né? Esses sacramentos e tudo que estão envolvidos na Semana Santa. Nós já celebramos muitas vezes. Nos últimos 2 anos, infelizmente, nem todos, né, conseguiram celebrar de forma presencial, mas a igreja continuou celebrando em comunhão com todos, nas nossas casas, né? E esse ano nós somos convidados a retornar ao templo e viver todo esse mistério diretamente, presencialmente, nas celebrações. E as portas da Semana Santa é o Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Quando nós falamos em Domingo de Ramos, a gente sempre lembra da procissão de Ramos, né, da entrada de Jesus em Jerusalém e tudo que envolve essa grande festa que foi a entrada de Jesus, quando ele chega a Jerusalém, né, para a ocasião, para a celebração da Páscoa. Ele vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa com os seus, né, e ali ele é recebido
com ramos, com mantos jogados no chão, recebido, enfim, de forma apoteótica. Só que a celebração de Ramos, ela se inicia com a procissão de Ramos, com o evangelho de Ramos, né, relatando e narrando essa experiência. Só que em determinado momento da celebração, já dentro da liturgia da palavra propriamente, nós celebramos, nós damos um salto cronológico e vamos meditar e contemplar a narrativa da paixão de Cristo. Por quê? Por quê? E aí, de novo, vou pedir para vocês abrirem os microfones aí, se tiver alguém que queira partilhar algo. Por que acha que dentro da celebração de Ramos cabe essas duas dimensões do mistério de Jesus Cristo? Alguém se arrisca? Não tenham medo. Então eu já vou dizer. E aqui eu coloquei nesse slide as duas frases clássicas da multidão, tanto no Evangelho de Ramos como na narrativa da Paixão. Se em Ramos o povo grita Hosana ao filho de Davi, lá no momento do julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, as mesmas multidões vão gritar crucificam. Em Ramos nós celebramos, como eu disse, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E ele é aclamado como rei, pois é rei, né? E aí eu queria pedir para a Mar, que acho que deve estar com a Bíblia aí, ler esse trechinho de Reis, por favor. Oi? Fala, Você Bruno. Tá com a Bíblia aí, Mar? Tô. Então lê aquele trechinho de Reis para nós. Tá, Reis de 1, capítulo 1, do 33 ao 48, isso? Isso mesmo. Então, vamos lá. E os chefes dos carros perceberam que não era ele o rei de Israel e desistiram de persegui-lo. Entretanto, alguém armou o arco e, atirando ao acaso, acertou entre as juntas da couraça o rei de Israel. Este disse ao condutor: dá meia volta e tira-me da frente da batalha, pois estou ferido. Ô, Mar, Oi. você está em Reis 1? Um Reis, na verdade, 1 Reis 1, né? Primeira Reis. Não é esse o texto? Não. Deixa eu conferir aqui. Peraí. Não escrevi errado. Vou ver se a minha página saiu daqui enquanto eu fui na cozinha. Peraí. Peraí que eu estou abrindo aqui também. Muito aí. Realmente tá errado. Vamos começar de novo. Vai lá. Então, vamos lá. Mas ali fala de reis também, de rei, né? Então, mas a gente vai falar de algo mais específico. Esse que começa, Bruno. O rei disse-lhes, toma convosco os servos, é isso? Isso mesmo, esse. Então, bora lá. Agora sim. O rei disse-lhes, toma convosco os servos do vosso senhor, fazei-lhe montar o meu filho Salomão na minha mula e descei com ele a Giom. Lá o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Tocareis então o chofar e proclamareis: viva o rei Salomão. Então subireis atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono, para reinar no meu lugar. E a ele que eu nomeio príncipe sobre Israel e Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus meu Senhor, o rei. Como o Senhor esteve com meu senhor, o rei, assim ele esteja com Salomão e enalteça seu trono, mais ainda que o trono do meu senhor, o rei Davi. Então, o sacerdote Sadoque,
o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os feleteus desceram, fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e conduziram-no a Giom. O sacerdote Sadoc tomou o chifre com óleo da tenda do santuário e ungiu Salomão. Tocaram o chofar e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! O povo inteiro subiu depois dele. O povo tocava flautas e alegrava-se com júbilo, e a terra explodia com seus clamores. Vai até que número, Bruno? Aí, tá bem. Aqui? Isso. Vocês viram alguma semelhança com algo que nós estamos falando de Domingo de Ramos? Sim. Né? A entrada de Salomão, né? Sucessor, filho de Davi, né? Então, imaginem a cena, né? Jesus chegando em Jerusalém, Jesus pede para que tragam a mula, né? Um jumento, para ele entrar, e ali ele vai. Imagina o povo, né? O exercício da memória, o povo vai lá para a figura de Salomão. Então, Jesus Hosana ao filho de Davi, Hosana ao novo Salomão, Hosana ao nosso rei. Então, Jesus ele é aclamado como rei, mas como rei libertador, né? A figura do Messias que vai libertar o povo do jugo da opressão, da escravidão, do Império Romano, né? Então, Jesus ele é essa figura, na mente dessa multidão, a figura do rei libertador, poder militar, né? Jesus ele é acolhido por essa multidão nessa expectativa. Só que aí nós avançamos, né? E essa multidão ela percebe, e tanto os seus discípulos, as multidões e todo o povo não consegue acolher a real missão de Jesus, né? Ele é rei, de fato, Jesus é rei, mas não esse rei terreno, temporal, material que as multidões e as pessoas, os hebreus, esperavam, né? Mas o poder de Jesus Cristo e o reino de Jesus Cristo, ele está na dimensão da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Jesus ele vem nos resgatar de algo muito maior, né? Não meramente o poder militar, mas do jugo do pecado e da morte. Então, Jesus, ele... Essa faceta, digamos assim, da missão de Jesus, ela não é acolhida pelo povo. Eles queriam um chefe militar, a ponto que Pedro disse que iria até as últimas consequências para defender Jesus. No horto, ele corta a orelha de Malco e Jesus manda que guarde a espada na bainha, né? Não é, acho que ele podia, se fosse na linguagem de hoje, ele podia dizer assim: eu acho que você não entendeu muito bem o que eu estou querendo dizer, Pedro, né? O mistério de Jesus, o reino de Jesus era muito maior, né? Então, mas por que então celebramos tanto Ramos e a paixão de Jesus na mesma celebração? Porque nós só conseguimos compreender a dimensão real, a realeza, o império de Jesus Cristo, a partir da sua cruz. Jesus ele é rei na sua cruz. O trono de Jesus é a cruz, né? Porque Jesus ele se faz rei pelo serviço, pela humildade e pelo amor. Jesus é o servo sofredor, né? Que nos liberta do jugo da morte. Então, nós só podemos celebrar Jesus rei quando olhamos para a cruz. E é por isso que na celebração de Ramos, essas duas dimensões elas estão unidas, né? Não existe rei sem a cruz. Não existe salvação sem a cruz. E aí eu trouxe um textinho do padre José Martins, que é um português, que ele vai fazer a relação dessas duas dimensões vividas por Jesus. Jesus deixou que amarrassem suas mãos inocentes para refazer os laços da aliança entre vós e a humanidade pecadora.
aceitou ser preso para fazer de nós um povo livre. Consentiu ser despojado de suas vestes para nos revestir da sua glória. Foi coroado de espinhos para fazer de nós um povo de reis. Conheceu o sabor da morte para saborearmos a vida. Sepultado no seio da terra, abriu-nos as portas do céu. Ressuscitou e fortaleceu os apóstolos e nos promete a nossa própria ressurreição. Subiu ao céu e prepara-nos lá um lugar. Encheu-nos do seu Espírito do ressuscitado para sermos testemunhas da sua morte e ressurreição. Então, Jesus, ele passa pela morte, mas não para ficar na morte, mas para dar-nos a vida. E aí a celebração de Ramos, ela contém 2 evangelhos, né? O evangelho propriamente do Domingo de Ramos, da narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, que é feito normalmente no início da procissão, quando é feita a procissão. E aí, esse ano, nós estamos no ano C, será o trecho, a perícope de Lucas 19, 28 a 40. Né? Cada ano, nós respeitamos um desses evangelhos. E depois, durante a liturgia da palavra, já dentro do templo, né, nós temos a narrativa da paixão, que esse ano será o trecho de Lucas 22, 14 a 23 e 56. Isso aqui nós não vamos falar, né? Porque são características específicas da celebração litúrgica, né? Então, fica o convite para cada um de nós participar nas nossas comunidades também, né? E vivenciarmos tudo isso, né? E aí chegamos, aí temos Domingo de Ramos. Segunda, terça e quarta, na liturgia, nós celebramos alguns textos que vão já nos direcionando para o momento ápice da Semana Santa, que é o Tríduo Pascal, onde nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Tríduo Pascal se constitui das celebrações de quinta-feira, na parte da noite, a ceia do Senhor com lava-pés, o ato litúrgico de sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, e a vigília pascal do sábado santo, que acontece na noite de sábado para domingo, né? Esse é o Tríduo Pascal. São as 3 celebrações que nos direcionam até a Páscoa. Lembrando que esse Tríduo Pascal nós podemos chamar também de uma apenas celebração, né? Quando elas estão tão imbricadas uma na outra que se torna um ato celebrativo apenas. Tanto é que na Quinta-feira Santa, a missa termina sem bênção final, apenas a bênção para despedir do povo, né? Começa uma adoração. Sexta-feira Santa, Jesus morre, né? Nós não temos missa, é o único dia do ano que não há missa na igreja, né? Existe um ato litúrgico às 3 da tarde, que também não tem bênção, tem apenas o padre despede do povo, né? Em algumas comunidades é feita a procissão do Senhor Morto, né? Na sexta de noite ou no finalzinho da tarde. E aí terminamos com a Vigília Pascal, né, que é a celebração mais importante do ano. Esse é o Tríduo Pascal. E aí chegamos e nessas celebrações de segunda, terça e quarta, nós temos, por exemplo, o trecho da traição de Judas, né? Nós temos o trecho da mulher que quebra o vaso com bálsamo e banha os pés de Jesus com perfume, né? Então já vão nos direcionando para os momentos cruciais, né, da vida de Jesus Cristo. E aí chegamos na Quinta-feira Santa. Na quinta da parte na manhã, na catedral, né, nas dioceses, o bispo se reúne com os padres para consagrar os santos óleos, né? Não os olhos do rosto, né? Os óleos dos catecúmenos, o óleo do catecúmeno, que é usado no batismo, o óleo da unção dos enfermos, né, que é usado na unção dos enfermos, e consagra o óleo do crisma, que é usado no sacramento da crisma, né, da confirmação, e também no batismo. Então, isso é feito na parte da manhã. E na Quinta-feira Santa, nós temos também muitos elementos que são importantes que olhemos, né?
A quinta-feira, Jesus ele se reúne com os seus para celebrar a Páscoa judaica. Durante a celebração da Páscoa, ele institui a Eucaristia e, com isso, institui o sacerdócio. Né? Nós recebemos a Eucaristia hoje pelas mãos do padre, né, do sacerdócio. Então, esse é o dia do padre, por excelência, né? O dia que foi instituída a Eucaristia. E aí lá nós vamos ouvir no relato de Paulo, né? Isso que recebi, vos transmito. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Nós ouvimos a narrativa da instituição da Eucaristia na segunda leitura da Quinta-feira Santa, né? E a ceia do Senhor, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós proclamamos o mistério da cruz. Olha a centralidade novamente da cruz, né? No qual reside a nossa glória. A antífona de entrada da missa vai dizer que nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor, né? Nós cantamos essa música, né? Então, tudo parte da cruz, porque quando olhamos a cruz de Jesus, nós olhamos o Cristo servidor, aquele que está ali para nos amar e servir a humanidade. Ele está ali num ato de serviço, de amor-serviço, amor ágape, né? Entregue, incondicional. Né? Então, na Quinta-feira Santa, nós vivenciamos essa dimensão do serviço e do amor, da entrega, né? E isso se concretiza, né, com os sinais que nós vemos, né, e celebramos na quinta. Tanto da instituição dos sacramentos da Eucaristia e da ordem, né, do sacerdócio, e o sinal também do lava-pés. É muito bonito, e muitas vezes a gente lembra só do lava-pés, né, nessa missa. A gente fala assim, vou lá para o lava-pés, vou lá para a missa do lava-pés. Porque é muito forte, é algo muito emblemático, né? E Jesus, através desse sinal, ele nos transmite o mandamento do amor. Quando ele fala, compreendeis o que acabo de fazer, né? Eu sou o mestre, Senhor, e de fato vocês me chamam assim, e está certo, né? Se eu, vosso mestre, Senhor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, né? Ou seja, deveis servir. Jesus, ele sai da cadeira onde ele está, presidindo a celebração, né? Que eles estavam em celebração, não era um mero jantar. E nós vamos já falar sobre isso. Eles estavam celebrando a Páscoa judaica, né? Era um ato solene. E o povo judeu até hoje celebra a Páscoa judaica. Eles estavam celebrando a Páscoa. E a partir dessa celebração, ele deixa o seu lugar de presidência, né, de celebrante, e coloca um avental e se prostra diante dos discípulos para lavar os pés deles, né? Uma ação que quem faz, na realidade do povo judeu, eram os escravos que lavavam os pés, né? Quando você chegava de uma viagem, o escravo vinha e lavava o seu pé, tirava as sandálias, né? Porque não tinha asfalto na época, né? Era terra. Então o pessoal chegava com os pés todos sujos e os apóstolos e os escravos lavavam os pés, né? Era um sinal de extrema servidão, né? E Jesus faz isso, né? A ponto que Pedro nem aceita, né? Fala, não vai lavar meu pé, não. O que é isso? Que história é essa, né? Aí Jesus, mas aí você não terá parte comigo, né? Olha como Jesus estreita a intimidade com os seus através do serviço, né? Como que pode ter parte comigo? O que é ter parte com alguém? É intimidade, né? É próximo, é a dimensão mais profunda do amor. Então aí Pedro fala, então me lave inteiro, Senhor. Não, mas basta o pé, né? Isso é um sinal. Você já está limpo, né? Então, isso é muito bonito, né? A partir daí se exala, se irradia a identidade do cristão, né? Vos reconhecereis como cristãos quando vos amarem. Então, a identidade do cristão é o amor, né? Por mandamento de Jesus. Então, quando perguntarem, falar, qual que é o mandamento do amor? Qual que é o mandamento que Jesus nos deixou na Quinta-feira Santa? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, para melhor compreendermos a ceia do Senhor, né, a minha proposta agora é revisitarmos a sua origem histórica, né? Como eu disse, Jesus e os seus estavam celebrando a Páscoa judaica.
né? E o que é a Páscoa judaica? A Páscoa cristã e a Eucaristia, como eu disse, têm as suas raízes no judaísmo. Afinal, Jesus era semita, ele era judeu. E assim cumpria todos os preceitos do judaísmo. Quando Jesus ele começa a sua vida pública, ele vai ao templo. Jesus poderia ser considerado um rabino, né? Uma pessoa douta na lei de Deus, e ele, quando ele ia ao templo, ele proclamava a palavra, o rabino local, muitas vezes, na Galileia, né, no templo, ou em Cafarnaum, que eram as cidades, a região onde Jesus, digamos, cresceu e tinha ficou o maior tempo da sua vida, né? Jesus, ele proclamava o evangelho. Tanto é que na Quinta-feira Santa, nós lemos um trecho de Isaías, na missa da manhã, aquela missa que eu disse dos Santos Óleos, que é exatamente um dos trechos que Jesus, ele proclamou na sinagoga, um trecho de Isaías, que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me consagrou para o serviço aos pobres, né? Esse trecho ele foi proclamado por Jesus na sinagoga da Galileia, né? Então, Jesus, ele era um homem dos preceitos, viveu os preceitos. Quando ele nasceu, Maria e José levaram Jesus para a circuncisão no templo, apresentaram Jesus no templo. Jesus, ele cresceu dentro desse universo judaico, né? E conforme Jesus, ele vai se desenvolvendo na sua caminhada messiânica, ele vai significando e ressignificando esses elementos que já estavam no judaísmo. A religião judaica, ela também é messiânica, né? Eles aguardam até hoje um Messias, um enviado de Deus, que vai libertar e salvar o povo judaico, né? O povo hebreu. Nós, cristãos, acreditamos que Jesus é esse Messias, que nos resgatou, mas os judeus ainda aguardam, né, o Messias. Então, a Páscoa cristã, ela tem a sua origem direta no judaísmo, né? Ou seja, não haveria Páscoa cristã sem a Páscoa hebraica, justamente porque Jesus celebrava essa Páscoa, a Páscoa judaica, né? E a Páscoa celebrada por Jesus, ela tem origem em duas festas judaicas que estão descritas nos primeiros livros da Bíblia, em especial no Êxodo, né? A primeira dessas festas é a festa dos ázimos, a Massot, né? Essa festa dos ázimos, ela era uma festa agrícola. Ela tem a sua origem agrícola, e a gente fala ázimos, né? É porque durante 7 dias, no período dessa festa, se comeria apenas pão sem fermento, justamente pela troca da safra, né? Quando eles começavam a safra da levedura, né? O fermento, se deveria comer por 7 dias o pão sem fermentar. E após esse período, né, se colhia a safra, e essa festa ela terminaria após 50 dias, né, com a festa das tendas, ou festa das semanas, que em Jerusalém se reuniam para agradecer a colheita que aconteceu durante esse período, esses 50 dias, né? Então, aqui, novamente, trata-se de uma festa agrícola que marcava o início da colheita da cevada. Comiam por 7 dias pães não fermentados, tirados do cultivo do trigo, chamado de Massot, por isso o nome da festa, né? Festa dos ázimos ou Massot. A festa terminava após 50 dias com a festa das tendas. E aí essa festa ela tem um nome hebraico, que é Sabot, ou em grego, e aí vocês acho que vão conhecer esse nome grego, né? Pentecostes, 50 dias depois da Massot, né? Que marcava o fim da colheita dos cereais, né? Aqui eu coloquei algumas referências bíblicas, depois eu encaminho esses slides também para vocês, aqueles que quiserem depois, né, olhar. É claro que Pentecostes, para nós cristãos, ela foi ressignificada, assim como a Páscoa judaica. Jesus, ele celebrou a Páscoa judaica, mas o sentido da Páscoa para nós é outro. Para os judeus continua sendo
o sentido que nós vamos ver agora na frente. Mas para nós, o sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o sentido de Pentecostes para eles era um agradecimento, uma festa de ação de graças pela colheita da cevada, né, dos cereais. Para nós é a descida do Espírito Santo. Só que essas festas elas já aconteciam e os judeus estavam ali por conta dessas festas, né? Então, Jesus ele não cria do zero um evento, né? Ele estava vivenciando um acontecimento judaico e, a partir dali, ele ressignifica com os elementos cristãos. Então, de um lado, nós temos a Massot, que é a festa dos ázimos, né? E a festa da Páscoa judaica, que é a Patzá. Inclusive, o nome Páscoa, ele vem dessa festa, né? Patzá, quer dizer passagem, né? Então, a festa da Páscoa. Então, lá em Êxodo, né? Deus falando com Moisés, ele vai falar: este dia será para vós um dia memorável. E aí, de novo, o termo memorável, memória, memorial, né? Que celebrareis como festa em honra ao Senhor, de geração em geração, a vez de festejá-lo por um estatuto perene, ou seja, para sempre. Deveis celebrar a festa da Páscoa, da passagem do Senhor. E qual festa é essa? Que festa é essa da passagem do Senhor? Páscoa judaica, né? Então, primeiramente, diferente da Massot, que era uma festa agrícola, a Patzá era uma festa tradicionalmente pastoril, né? Era do povo que cuidava dos campos, dos rebanhos, né? E tinha a duração diferente da Massot, que tinha a duração de 7 dias mais 50, né? Na verdade, 50 dias, sendo que 7 não se comia os ázimos, né? A Páscoa judaica tem duração apenas de uma noite. Por quê? Fazia memória da libertação de Israel e da passagem de Deus ferindo os primogênitos do Egito, né? A 10ª praga do Egito, quando o faraó ele não permite que o povo saia do Egito, né? Que o povo hebreu seja liberto, Deus fala a Moisés que ele vá falar com o faraó e que se ele não autorizar, o anjo do Senhor passaria e mataria todos os primogênitos, né? Com exceção daqueles que tivessem as portas, e aí a imagem, né? Marcadas com o sangue de um cordeiro, e aí ele vai trazer todo o relato que eu vou ler aqui para nós. O faraó não acredita, e aí nisso o anjo exterminador passa, os primogênitos morrem, inclusive o filho do faraó, e os hebreus são salvos. Depois disso, o faraó, tomado de uma confusão mental, ele autoriza que o povo saia do Egito, o povo hebreu. E quando o povo hebreu está saindo do Egito, o faraó volta atrás e manda suas tropas atrás do povo. E o povo começa a se coloca em marcha fugindo do faraó, né? E Moisés à frente do povo, que é quando nós temos aquela passagem bonita da passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, né? E Moisés bate o cajado, as águas se abrem, o povo passa. Quando o faraó e os seus cavaleiros entram no mar, o mar fecha de novo e salva o povo, né? Então, a festa da Páscoa judaica, ela principalmente está relatada em Êxodo 2, de 1 a 27. E eu vou ler brevemente aqui para a gente... vocês vão perceber que aqui é um regramento, né? Como deveria ser vivenciada a Páscoa judaica. E certamente Jesus vivenciou, celebrou essa festa, né? Que foi unificada com a Massot. Essas duas festas eram celebradas juntas. Disse Deus, o Senhor, a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o principal dos meses. Para vós será ele o primeiro dos meses do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pouca, numerosa para comer o cordeiro, convidar-se-á o vizinho que estiver mais próximo de sua casa, até se completar o número adequado de pessoas. Leve-se em conta neste convite o quanto cada qual pode comer. O animal será sem defeito, macho e de 1 ano.
Podereis escolher um cordeiro ou cabrito, conservá-lo-eis de reserva até o 14º dia deste mês, quando toda a Assembleia de Comunidade de Israel o imolará ao entardecer. Tomarão o sangue e o passarão sobre os umbrais e sobre a verga da porta, nas casas em que comeram. Nessa mesma noite comerão a carne assada no fogo, hão de comê-la com pães ázimos. Olha a massote, a referência da festa da festa dos ázimos. E ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas somente assado no fogo. Comereis também a cabeça, a parte inferior das pernas e as entranhas. Nada reservareis dele até o amanhecer. Se sobrar alguma coisa, vós a queimareis ao fogo. E é deste modo que o comereis, cingidas as cinturas, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Olha agora. Comereis apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor. Nessa noite eu percorrerei toda a terra do Egito e ferirei na terra do Egito a todos os primogênitos, de homens e animais. E contra todos os deuses do Egito executarei julgamentos, eu, o Senhor. O sangue, porém, será o vosso sinal nas casas onde estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e irei adiante. Assim, não se deterá sobre vós a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, aí aquele trecho que nós lemos no início, este dia será para vós um dia memorial, memorável, que celebrareis como festa em honra do Senhor. De geração em geração, a vez de festejá-lo por um estatuto perene. E aí aqui na sequência vem a narrativa da festa do Massot, que é a festa dos ázimos. Comereis pães ázimos durante 7 dias, mas desde o primeiro dia fareis desaparecer o fermento das vossas casas. Pois todo aquele que comer pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º será cortado de Israel. No primeiro dia tereis uma reunião sagrada, e igualmente no 7º. Nesses dias não fareis trabalho algum, exceto o referente à comida de cada qual. Somente isto podereis fazer. Observareis, portanto, a lei dos pães ázimos, porque exatamente neste dia eu fiz sair os vossos exércitos da terra do Egito. Observareis esse dia de geração em geração por um estatuto perene. No primeiro mês, no dia 14 à tarde, até o dia 21 do mesmo mês, também à tarde, comereis pães ázimos. Durante 7 dias não se encontrará fermento em vossas casas, e todo aquele que comer algo fermentado será cortado da comunidade de Israel. Seja forasteiro, seja natural do país. Não comereis, pois, nada que seja fermentado. Onde quer que estejais morando, comereis pães ázimos. Convocou, pois, Moisés e todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai um animal para cada uma de vossas famílias e imolai a Páscoa. Depois tomareis ramos de hisopo e molharei o sangue encontrado e recolhido nessa bacia. Passai-os até na verga e nos umbrais das portas com o sangue da bacia. Quanto a vós, ninguém saia da porta de sua casa até pela manhã. Quando, pois, Javé passar para ferir o Egito, ao ver o sangue sobre a verga e os animais e os 2 umbrais, passará por cima daquela porta, não permitindo que o exterminador entre em vossas casas para ferir. Quanto a vós, guardareis essas palavras do Senhor como um estatuto perene, para ti e para os teus filhos. E quando, enfim, tiverdes entrado na terra do Senhor, vos há de dar, como prometeu, continuai a observar este rito. Ou seja, mesmo depois da entrada em Canaã, na terra prometida, Moisés orienta, segundo o pedido de Deus, que esse rito seja mantido. Por isso que ele é celebrado até hoje pelos judeus, né? E quando os vossos filhos vos perguntarem, olha o caráter memorial, novamente, a memória. E quando os vossos filhos vos perguntarem, que significado tem para nós este rito? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, mas salvou as nossas casas.
É grande, né, a leitura, mas é muito significativa, né? Essa é a origem, isso foi o que Jesus celebrou quando ele se reuniu com os seus na Quinta-feira Santa, né? A Páscoa judaica, né, que reúne esses dois ritos, essas duas origens, que é uma festa, tanto a Patsá, né, a passagem do povo, a passagem de Deus pelo Egito, salvando o povo, exterminando os egípcios, e a Massot, que é a festa dos ázimos. E aí, no fim da ceia, Jesus tem aquela iniciativa do lava-pés, né? Como eu já falei do lava-pés, eu vou avançar um pouquinho. Aqui tem a liturgia desse dia, que são as leituras. Todos os anos nós rezamos a mesma liturgia, diferente de Domingo de Ramos. A ceia do Senhor, nós temos uma liturgia da palavra única para todos os anos, né? Nesse dia se canta o Glória, apesar que na Quaresma nós não cantamos o Glória, nesse dia se canta, mas de uma forma um pouquinho mais contida, né? Porque ainda nós não chegamos na Páscoa cristã, que é no sábado, né? No sábado de noite, na Vigília Pascal, no domingo. Depois da comunhão, como eu havia dito, não há bênção final, porque Jesus, depois da ceia, ele vai para o Horto das Oliveiras, onde ele vai rezar com os seus. Lá no horto, os discípulos dormem e Jesus ele tem um momento de agonia, onde a tradição nos diz que ele sua sangue, de tanta agonia que ele sente, né? Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a sua vontade, né? E ali há a traição, Jesus é preso e é levado para o cárcere. Então, nesse momento, a liturgia nos pede que façamos uma vigília eucarística. Então, depois da comunhão, o padre, toda a reserva eucarística, né, o que sobrou de comunhão, é guardada num outro ambiente, onde é feito como se fosse esse momento do horto, né, que Jesus ele é levado para esse outro lugar, onde nós fazemos uma adoração. Tem comunidades que fazem durante a noite, uma vigília durante toda a noite, revezando. Tem comunidades que fazem só um período depois da missa e depois na sexta-feira, na parte da manhã, né? Mais ou menos assim, assim terminamos a quinta-feira, chegamos sexta-feira. Sexta-feira é o dia da morte do Senhor, né? O dia que o esposo nos é tirado, um dia de silêncio, né? Um dia onde tudo, como diz Jesus do alto da cruz, foi consumado. Hoje celebramos especialmente o dia que o esposo nos é tirado. Prolongamos a lamentação daquele que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí a conexão com aquelas multidões do Domingo de Ramos, né? Se por um lado nós temos Hosana, ao filho de Davi, essas mesmas multidões também no momento do julgamento vão mandar crucificar o próprio rei, né? Contemplamos suas chagas, tornamos presente as dores e o martírio de todos os oprimidos da terra, nos quais sua santa paixão continua, pois toda vez que fizestes isso a um destes meus irmãos, mais pequeninos, foi a mim que o fizestes, né? Nesse dia, como também eu disse, não há missa, nós não celebramos porque Jesus, ele morreu, né? Por mais que o evento salvação já tenha acontecido, nós celebramos a Semana Santa sob o sol da ressurreição, né? Nós não ignoramos que Jesus ressuscitou, mas nesse dia nós vivenciamos e aprofundamos o mistério da morte de Jesus, né? Mesmo sendo iluminado com a ressurreição, esse dia nós celebramos a morte do Senhor, né? E aí dois trechos de um cardeal, que inclusive eu deixo o convite a vocês, na Sexta-feira Santa, todos os anos, ele que faz a pregação no ato litúrgico lá no Vaticano, né, que o Papa Francisco celebra. Quem faz a pregação é o Frei Raniero Cantalamessa. Ele é um frei franciscano, capuchinho, e ele traz meditações profundíssimas, né, acerca do mistério de Cristo na cruz. E aí ele nos traz eu trouxe dois fragmentos aqui. Cristo venceu a violência. Venceu-a não opondo a ela uma violência maior, mas suportando-a e mostrando toda a sua injustiça e inutilidade. Introduziu um novo gênero de vitória, que Santo Agostinho resumiu em 3 palavras:
victor quia vítima, ou seja, vencedor porque vítima. Né? Jesus, ele rompe com o ciclo da violência, né? Ele não retribui a violência com mais violência, mas ele a suporta e absorve em si tudo aquilo que lhe foi feito, né? Para nos redimir e nos salvar. O verdadeiro sermão da montanha não é aquele que ele pronunciou um dia sobre uma colina na Galileia. É aquele que pronuncia agora, sobre o Monte Calvário, silenciosamente, com os fatos, né, com que ele vive. Então, é muito forte. O simbolismo da Sexta-feira Santa, né, da morte de Jesus, é algo que nos convida a refletirmos sempre, né? Como que eu me posiciono diante da cultura da violência? Será que eu também sou violento? Né? E não só a violência física, né? As violências morais, as violências verbais, as opressões. Né? Jesus, do alto da cruz, ele nos liberta de tudo isso, absorvendo tudo em si. Né? Nós também, a partir daí, não podemos seguir reproduzindo tudo, né? Porque o Mestre já nos salvou. Então, como eu disse, esse dia é um dia de oração e um dia de silêncio. Né? Por mais que muitas vezes a gente encontre conhecidos nas celebrações e tudo, é dia de reservarmos um pouquinho, né? Um dia de silêncio, nos juntarmos a Jesus na cruz, a Maria que está aos pés da cruz. Imagina a imagem dessa mãe, né? Que acolhe nos braços o filho morto, né? Conservando tudo no seu coração, mas é difícil, né? Então, é um convite a nos aprofundarmos nisso, né? O ato litúrgico, ele tem o cântico do servo sofredor, o cântico 3 de Isaías, onde ele vai falar que o rosto fica desfigurado, né? Então, o profeta, ele vai dizer da figura dessa personagem, do servo sofredor, que nós atribuímos a Jesus Cristo, né? É aquele que fica com o rosto deformado, ele perde as feições humanas. Se lá na transfiguração, na experiência do Tabor, Jesus, ele se transfigura, e junto com Elias e Moisés, eles revelam aos discípulos que ali estão a dimensão divina de Jesus Cristo, do alto da cruz, Jesus tem uma outra transfiguração, mas é através da desfiguração, né? A sua feição humana se torna a mais real possível, né? A mais sofrível possível, a ponto que Isaías vai dizer que o seu rosto vira uma pedra redonda, né? Uma pedra redonda porque ela foi polida, né? Aquela pedra, sabe aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A pedra polida é aquela pedra que ela é maltratada, e por ela ser maltratada, ela fica lisa, num processo de lapidação, né? Isaías, ele fala que esse homem, essa personagem do servo sofredor, é essa pedra polida, essa pedra lisa, de tanto que sofre, que perde, inclusive, as feições humanas, né? Então, isso nós celebramos nessa leitura de Isaías. O salmo é aquele salmo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Um salmo 30, que Jesus, do alto da cruz, ele reza, né? Ele, como judeu, ele rezava com salmos, né? Então, do alto da cruz, ele reza esse salmo e diz, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a narrativa da paixão é a de João. Todos os anos é a mesma liturgia também do ato litúrgico. Nesse ato litúrgico, a reserva eucarística que sobrou da Quinta-feira Santa é trazida para o altar e a comunhão, mas não há uma missa, apenas a comunhão, né? Colocado um pano sobre o altar e a toalha depois é tirada, né? Porque Jesus morreu, o altar simboliza Jesus desnudo, né? Sem nenhuma veste, porque foi tirada as suas vestes, né? No início dessa celebração, o padre entra em silêncio e se prostra diante do altar, né? Ele deita na frente do altar, justamente no ato de reverência a esse momento de morte de Jesus. E toda a comunidade se ajoelha, né? Há um momento também de adoração à Santa Cruz, né? Esse ano, pelo menos aqui na Arquidiocese de São Paulo, eu não sei aí em Santo Amaro, mas aqui o Dom Odilo orientou que não fizesse o Beija-Cruz mais um ano, né? Mas que fizesse um momento de silêncio, todos de joelho diante da cruz, né?
no momento de veneração e adoração à Santa Cruz. Algo muito interessante nessa celebração é a oração universal. É feita uma oração universal por toda a humanidade. É como se nos colocássemos diante da cruz de Jesus e pedíssemos a Ele por todas as nossas realidades, né? E nessa oração nós rezamos tanto pelos governantes, pela igreja, pelo povo de Deus, por todos os católicos, por todos os cristãos, por aqueles que não professam nenhuma religião, nós rezamos pelos ateus que não acolheram a presença de Deus no meio de nós, e rezamos também pelos judeus. Nessa oração universal, ela é um pouco diferente da oração que nós fazemos nas missas, né, dominicais, e nós rezamos pelo povo judeu também, né? Afinal, do alto da cruz, Jesus... eu sei que é um pouco forte isso que eu vou falar, mas isso é até uma reflexão do Frei Raniero Cantalamessa. Se tem alguém que foi salvo e que foi para o paraíso junto com Jesus, foram aqueles que o crucificaram, né? Afinal, do alto da cruz, Jesus diz, né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus os perdoa do alto da cruz, né? Então, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Se Jesus do alto da cruz perdoa, inclusive, aqueles que crucificam Jesus, né? Então, isso é muito forte. Sábado Santo. Sábado Santo é um dia também de silêncio. É o dia que nós reservamos para estar junto com Jesus que está no túmulo, né? Nos colocamos diante do túmulo de Jesus e rezamos, nos resguardamos, silenciamos, continuamos em oração, pedindo a graça de Deus e contemplando esse mistério, né, da morte de Jesus. Então, no Sábado Santo, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte e abstendo-se, né, do sacrifício da missa. Então, no sábado, na parte da manhã, assim como domingo e na parte da tarde, não há missa, não há... A recomendação é que só leve comunhão, só leve o viático, a comunhão, para os enfermos em extrema necessidade, né? Mas que se reserve não haja missa, né? Porque é aquela dimensão do esposo que nos foi tirado. Jesus, ele não está entre nós, ele está sepultado, né? É o momento que Jesus desce à mansão dos mortos, e aquela imagem que nós vimos no começo, né? De Jesus descendo à mansão dos mortos. Após a solene vigília em que espera a ressurreição, se entregue às alegrias da Páscoa que transbordarão por 50 dias. Então, a igreja vai se reunir na parte da noite, no final da tarde, início da noite. Normalmente as celebrações são às 19 ou 20 horas, né? Recomenda-se que o sol não já tenha escurecido, né? Para o início da vigília pascal. E aí, na vigília pascal, nós temos o ponto alto, cume da nossa fé, né? Santo Agostinho, ele vai falar que a mãe das vigílias é a vigília pascal, que é aquele momento que o povo está aguardando ansiosamente a ressurreição do Senhor. Eis a luz de Cristo. O Senhor nos chama a nos reunirmos em redor de uma fogueira que representa o resplendor de luz que jamais se apagará. Como não vibrarmos com o privilégio de proclamar hoje as maravilhas que fez o Senhor, desde a criação do mundo, passando pela libertação dos hebreus, até a Páscoa nova do Senhor Jesus? Assim retomamos o canto novo dos eleitos de Deus, o alegre aleluia, da vitória do Cristo sobre o mundo, com todas as suas opressões e sobre a morte, né? Então é nessa missa que nós voltamos a falar o aleluia, cantar o glória a todo vapor, porque nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, né? E essa missa, ela é diferente de todas as missas que nós participamos, né? Certamente vocês já devem ter participado de várias missas da Vigília Pascal, né? E não tem como não se lembrar, e eu imagino que eu, que era criança, tenho essa lembrança, eu imagino vocês, né, que vivenciavam a todo vapor com o Padre Maurílio, o Padre Fernando, aquela fogueira, né? Acho que era a fogueira do conselho que era feita e se queimava
os cartazes. Eu tenho muito claro na minha mente essa memória, essa recordação desse momento tão forte, né? Onde nós nos colocamos junto a Jesus ressuscitado. Ou melhor, Jesus ressuscita e nos leva para ele, como fez naquela imagem que a gente viu com Adão, né? Puxando Adão. Então, Jesus nos puxa para junto dele, nos atrai para si, né? E a celebração da Vigília Pascal, ela é dividida em 4 momentos, né? Em 4 liturgias, né? A primeira delas é a liturgia da luz ou liturgia do fogo novo, né? Que é essa onde se faz uma fogueira, abençoa-se o fogo novo como sinal da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória da luz como as trevas, né? A luz é um símbolo na igreja, né, que nos conecta à figura de Cristo vencedor, Cristo que vence, né? Esse é o primeiro momento. Depois, o segundo momento é a liturgia. Nesse primeiro momento, na liturgia da luz, nós temos o acendimento do Círio Pascal. O Círio Pascal é essa vela de virgem cera, né, uma vela nova, uma coluna luminosa que representa o Cristo ressuscitado. E durante 50 dias ele vai ficar aceso nas nossas celebrações, né, para nos conectar a essa dimensão do Cristo ressuscitado. Depois disso, ela é utilizada nos sacramentos, né, no batismo principalmente, e na confirmação, na crisma, né? Esse é o primeiro momento. Inclusive, o padre entra na igreja, né, com um grande círio, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus, todos acendem as velas e toda a igreja se ilumina, né? Nesse momento também da liturgia da luz, nós cantamos, ou se proclama, o chamado Exulte, ou a proclamação da Páscoa, que é um texto muito lindo, que eu convido a vocês que se atentem no dia da Vigília Pascal, ou até procurem para dar uma lida um pouco antes, né? Que ali vai narrar, de forma poética, a história da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, eu peguei aqui um fragmento que é: Senhor, que este círio, consagrado ao vosso nome, arda incessantemente para dissipar as trevas da noite. Nós clamamos a presença de Jesus, né? Dissipando as trevas da noite, da morte, né? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é a liturgia da palavra. A liturgia da palavra na Vigília Pascal, ela é um pouco diferente também. Ela é composta de 9 leituras, sendo 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo. Uma que é a Epístola, né, a Carta de São Paulo, e a Carta aos Romanos, e o Evangelho, que a cada ano é um evangelho diferente. Esse ano é o das mulheres que vão de madrugada visitar o túmulo do Senhor, né? É interessante que esse itinerário, eu não vou me ater muito aqui, até por causa do tempo, esse itinerário da liturgia da palavra é muito bonito, porque ele vai narrando toda a história da salvação do povo de Israel. Então, desde a criação do mundo, depois Abraão e Isaac, o sacrifício, depois o Mar Vermelho, e por aí vai, até a profecia de Isaías, e vai até culminar na ressurreição de Jesus Cristo, na Carta de São Paulo, né, e no Evangelho. Essa é a liturgia da palavra. Algo que não fazemos também há 40 dias é proclamar o aleluia, né? Então, o padre ou o diácono podem proclamar o aleluia antes do salmo aleluiático, que nós vamos... que o salmo depois da Carta de São Paulo é um salmo aleluiático, que o refrão é aleluia. Então, é proclamado o aleluia, que é uma saudação, que é um termo hebraico que nos remete à completude, à festa maior, à ressurreição de Jesus Cristo. O aleluia, dentro do cristianismo, ele tem esse significado. E aí, depois da homilia, nós passamos à liturgia batismal ou liturgia da água. E aí, novamente, aquele texto que nós lemos lá no início do nosso encontro. Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Se, pois, morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Aqui, na liturgia batismal,
se convida as comunidades, e na origem do cristianismo, os cristãos primitivos, eles tinham nessa missa da Páscoa, né, o momento do batismo dos catecúmenos. Então, depois de um longo processo de catecumenato, de caminho na fé mesmo, né? Catecúmenos, eu digo, hoje nós falamos, porque hoje nós batizamos crianças, né? No início eram batizadas crianças, mas também, principalmente, os adultos, né? Que eles se convertiam ao cristianismo. Então, o caminho do adulto, ele é um caminho de conversão. O da criança, ainda a sua consciência não está completamente em atividade, né? Mas a do adulto, sim. Então, o processo de catecumenato é um processo de abraçando a fé. E aí, o catecumenato, ele culminava, né, no batismo, que era feito na Vigília Pascal. Aí temos um íconezinho do batismo de Jesus por João Batista, né? Diferente do batismo de João Batista, o batismo que nós professamos, e fomos todos nós batizados, é um batismo não só de remissão dos pecados, como era o de João, mas é um batismo no Espírito Santo, em Deus, né? Então nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é a fórmula do batismo, né? Mas nós fomos batizados no mistério de Jesus Cristo. Nós fomos batizados nele, através da sua morte. Por isso que o batismo é um sacramento de morte para o homem velho e de vida para o homem novo, né? Então, esse momento da liturgia da água ou da liturgia batismal, na Vigília Pascal, tem esse significado teológico, de morrermos para o homem velho e ressurgirmos com Cristo ressuscitado para um homem novo. Nesse momento, nós rezamos a ladainha de todos os santos, pedindo a intercessão de todos os santos por nós, né? E em especial pelos neocatecúmenos, né? Aqueles que seriam batizados nas celebrações, né? Nós professamos e reafirmamos os nossos compromissos batismais. Nós não somos batizados de novo, porque o batismo é feito uma vez só. É um sacramento que deixa uma marca que não tem como ser removida. Inclusive, se você vai para outra religião, você segue sendo uma pessoa batizada. É uma marca que nós chamamos de indelével, né? Não se tira o batismo. E então lá nós professamos e reafirmamos os compromissos que nós fizemos no nosso batismo. Os nossos padrinhos fizeram por nós e que na confirmação nós fizemos a Crisma, nós fizemos por nós mesmos. Então, credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, credes em Jesus Cristo, credes na igreja, né? Renuncias ao pecado, ao demônio, renuncias ao mal, né? Então, aquelas perguntas dos compromissos batismais, né? E aí, para encerrarmos, que aí depois já vamos para a liturgia eucarística, que ela não tem nenhuma modificação estrutural das missas que nós participamos. Mas eu queria convidar vocês, até para já encerrando o nosso encontro, rezarmos não, mas refletirmos melhor, mas é que não tem como não rezar lendo essa oração. No rito batismal, o padre se dirige à pia batismal, onde tem a água, e ele a consagra, né? Tem uma prece de santificação da água. E essa oração, para mim, é uma das orações mais bonitas da igreja, né? Essa oração, a oração também da ordenação sacerdotal, é uma oração muito bonita, né? Mas essa oração da água é uma oração que vale a gente ter uma atenção um pouquinho nela, né? Porque essa oração ela vai sintetizar todo o mistério da nossa salvação. Então eu vou ler e vou parando e a gente vai comentando. Se alguém quiser também falar, comentar alguma coisa, algo que chamou mais atenção, sintam-se à vontade. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Olha aí, aqui a gente já está falando dos sacramentos, né? Os sacramentos são sinais visíveis, né, sensoriais, o tato, o paladar, o olfato, a audição, né? Os 7 sacramentos, eles são sensoriais, né? Sinais visíveis de realidades, maravilhas invisíveis, as graças de Deus, né? Então, Deus se faz presente sensorialmente, visivelmente para nós, através dos sacramentos, né? Então, ele já começa com essa explicação. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Olha só, vós vos servistes da água
para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Não existe batismo sem água. É elemento essencial para o batismo. Eu estou no meio da estrada, meu Deus do céu, o que eu... Consegue uma gota de água, um pouco de água, pelo menos, precisa ter água. É matéria obrigatória para o batismo, né? Então, através da água, Deus faz com que nós acessemos essa graça, que é a graça do sacramento do batismo. Já na origem do mundo, vosso espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Então, olha lá, voltamos lá, olha, a liturgia da palavra vai falar da criação, aqui novamente. Antes da criação, o espírito pairava sobre as águas. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Olha só, nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes. O que é prefigurar? É ver antes, né? Então, antes mesmo de Jesus se encarnar, nas águas do dilúvio, prefigurastes, ou seja, antecipastes, o nascimento da nova humanidade. De modo que a mesma água que sepultasse os vícios, o que é sepultar? Matasse os vícios, né? Ou selasse a morte dos vícios, fizesse nascer a santidade. Né? Então, a aliança, a primeira aliança é um sinal da primeira aliança, é o arco-íris, né? no final do dilúvio, onde Deus reestabelece com a humanidade o seu vínculo que foi rompido com Adão e Eva. Né? Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Olha de novo a figura da prefiguração. Então, o povo, seguindo Moisés, que era filho de Abraão, né, que era da descendência de Abraão, atravessasse o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem, ou seja, vivessem de forma antecipada o povo nascido da água batismal. Qual que é o povo nascido da água batismal? Somos todos nós batizados, né? Depois de Jesus Cristo. Então, essa prefiguração desse povo lá, esse povo lá prefigurou isso que nós já vivemos hoje, que é a realidade do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Olha novamente aqui, né? João batizava com a água para a remissão dos pecados. Era um batismo penitencial, né? Nós já estamos vendo aqui que o batismo cristão em Jesus Cristo é um batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados e para a libertação do mal e da morte, né? Da morte eterna. No batismo nós morremos para a morte e vivemos para a vida. Então, quando o Filho foi ungido... Qual que é a figura? O batismo de Jesus... João batiza Jesus, mas o Espírito vem e está sobre Jesus, né? Ele é batizado no Espírito Santo. É uma imagem muito bonita, né? Aqui atrás eu coloquei essa imagem, né? Olha só, olha o Espírito Santo de forma corpórea aqui, né? Na figura dessa pomba, né? Sendo batizando Jesus, né? Nas águas do Jordão. Então, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água, né? Ou seja, o batismo e a Eucaristia, eles jorraram do lado de Jesus. Esse é o momento, segundo São João, a espiritualidade joanina, né? Do Evangelho de São João, esse é o momento que nasce os sacramentos. O sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. Do sangue e da água que jorram do lado aberto de Jesus. Né? E nele nós somos batizados, na morte de Jesus Cristo, para a ressurreição. Né? Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei meus discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, o mandato missionário de Jesus Cristo, né, para nós. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Olha só, a gente está pedindo essa água, olha a força dessa água, né? Essa oração a gente pede essa água para nós. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo,
a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo pecado e renasça pela água e pelo Espírito para uma vida nova. E assim possamos ser, em nossa fraqueza, instrumentos do vosso poder. Essa é a oração que o padre faz e invoca o Espírito Santo sobre a água na Vigília Pascal, né? Olha esse final, que força, né? Que o Espírito Santo dê por esta água, ou seja, por intermédio dessa materialidade da água, a graça do Cristo. Olha o sacramento aí, né? Visível a água sensorial e a graça, que é a maravilha invisível, né? Então, através da água, nós acessamos a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo pecado e renasça pela água e pelo Espírito para uma vida nova. No momento do nosso batismo, nós morremos, mais uma vez, morremos para a vida velha, para a morte, e nascemos para uma vida nova, né? Nós pedimos essa graça para essa água. E aí, logo na sequência, quando tem batizado, se batiza, né? Essa água também é aspergida sobre o povo. Nós vamos receber essa água abençoada, né? Sobre nós. E assim possamos, assim como a água, né, que é fraca, que é frágil, ser instrumento do poder gigante de Deus, né? E aí, depois disso, nós entramos na liturgia eucarística, que é a centralidade do mistério, né? Então, está na Eucaristia, que é Jesus presente no meio de nós. Esse é o quarto momento da celebração. Então, primeiro a liturgia da luz, ou liturgia do fogo novo, depois vem a liturgia da palavra, depois vem a liturgia batismal, ou liturgia da água, e depois a liturgia eucarística. E assim chegamos na Páscoa do Senhor, que vai ser celebrado no domingo, né? E a antífona de domingo de entrada é essa: ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo, pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia. Então, com esse slide, eu também encerro aqui. Eu sei que são muitas informações. Acho que a gente não tinha nem noção que nós vivenciávamos tudo isso em principalmente 3 dias, né, na igreja, durante esse aprofundamento do Tríduo Pascal. Então, agora eu vou encerrar aqui a apresentação. Deixa eu voltar com a minha câmera. E aí eu deixo aberto também. Eu sei que, para variar, eu avancei um pouquinho na hora, né? Mas eu deixo aberto para, se alguém tiver alguma pergunta, quiser ressoar alguma coisa que tocou o coração dessa nossa prosa, e aí depois encerramos. Bom, Bruno, achei que foram perfeitas as suas colocações. Você trouxe com clareza, né, para mim, com clareza, aí o Tríduo Pascal. A única coisa que eu acrescento é que em algumas comunidades, durante a Semana Santa, se tem outros 2 momentos, que é a celebração da procissão do encontro, onde Nossa Senhora das Dores se encontra com Nosso Senhor dos Passos. É uma procissão bonita, é muito rica, né? Isso geralmente na paróquia aqui nós fazemos na Segunda-feira Santa. E na terça-feira se faz a Via Sacra com o ofício das trevas. Mas, de restante, eu acho que foi muito bom e esclarecedor aí. Obrigada. E é bonito, Mar, porque a Semana Santa é a semana grande nossa, né? A semana Sim. máxima da nossa fé. E as devoções populares, elas são muito ricas para tentar justamente aproximar do nosso sensorial essas graças de Deus que são grandiosíssimas, né? Como que a gente consegue tocar esse mistério no meio de nós? Claro, os sacramentos é a forma mais eficaz, mas não é a única, né? Então, esses momentos, na minha comunidade de origem, nós fazemos a procissão de encontro em ramos, né? Onde saem as 2 imagens. Inclusive, Jesus dos Passos sai da delegacia. Olha que interessante, né? Jesus já sai condenado da delegacia e Nossa Senhora sai na época saia do supermercado, agora eu não sei como vai ser esse ano, mas aí eles se encontram
né? E é lindíssimo, porque é exatamente a estação da Via Sacra do encontro, né, de Jesus e Maria. E nós, o ano passado, nós passamos aqui no seminário, a Semana Santa, né? E por conta da Covid e tudo mais. E nós celebramos o Ofício das Trevas aqui. O Ofício das Trevas, eu não tinha celebrado ainda, é algo belíssimo, belíssimo, que a Má falou que eles celebram na terça-feira, né? Aqui nós celebramos na quarta-feira. E é feito, tem um menorá, tipo, não é um menorá, mas é um candelabro de 15 velas, né? Isso. Onde se começa com as velas todas acesas, a cada leitura e a cada salmo se apaga uma das velas, e termina o ofício com todas as velas apagadas, né? Isso. Então, é belíssimo. São formas, né, de mergulharmos cada vez mais no mistério de Cristo, né, no mistério pascal. Então, fica o convite para as comunidades também, aqueles que forem participar, não percam essa oportunidade. Esse ano, depois de 2 anos, né, que a gente não teve a oportunidade de estar presencialmente, esse ano estaremos todos juntos. Então, é momento de santificação, é momento de reavivar a nossa fé e reafirmar os nossos compromissos, como estava dizendo, né, dos compromissos batismais, é o compromisso de todo cristão, né, de acreditar em Deus, de professar a fé em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito, na igreja, na ação da igreja hoje no mundo, né? A gente não ignora a ação de Deus através da igreja no mundo, né? Então, nosso compromisso social, com a justiça, com a paz, em tempo de guerra, né? Celebramos com o Papa uma celebração penitencial há 2 semanas, né? É uma celebração também que é um convite para esse momento da Quaresma, as celebrações penitenciais, nós fazemos aqui no seminário, né? De fato reconhecermos que nós somos pequenos diante de tudo que Deus nos dá e fez por nós. Esse é a grande motivação, digamos assim, para caminharmos, né, na Semana Santa. É isso. Olha, Bruno, da minha parte, eu só tenho a te agradecer essa oportunidade de tão profundo conhecimento. E para mim aqui também foi uma viagem, porque além de você ter passado completo toda a semana, eu viajei aqui numa memória afetiva de Santa Rita de Cássia. Então, a ladainha, por exemplo, para mim é uma marca forte. A liturgia da luz, nossa, eu assim meio que visualizei Padre Maurílio entrando na velha Santa Rita, né, deixar bem claro que é na velha Santa Rita, não nessa nova. E ele entrava ali cantando iniciando essa liturgia da luz. Então assim, gratidão eterna, porque foi muito bonito tudo isso aqui hoje, toda essa vivência aqui, todo esse conhecimento que você trouxe para nós. Muito obrigada. Imagina, eu fico feliz E para todos nós, né? E as procissões, né? Os meninos Faço minhas Sírio, Pascal, né? as suas palavras, igualzinho. Também viajei e vivenciei aqui uma memória afetiva muito grande, muita emoção. Sim. Obrigada, Bruno. Imagina, eu que agradeço. Essa memória, por isso que eu quis começar com a memória, né? A celebração da Páscoa, a nossa fé está pautada no memorial de Jesus Cristo. Se ele não tivesse nos deixado a Eucaristia, a Eucaristia é o centro da nossa vida hoje de fé, né? Porque Jesus ele foi, mas ele nos deixou a Eucaristia, né? E a Eucaristia é um ato memorial, um sacramento memorial, né? Fazei isto em memória de mim, né? Então, revisitar a memória, e aí, naquele livro Vida dos Sacramentos, Sacramentos da Vida e Vida dos Sacramentos, ele vai falar que todos esses elementos, né, são sacramentos, sacramentais. Então, vocês trouxeram à mente memórias que reavivam a fé, que fazem com que Deus se faça presente no meio de nós através dessa memória, que nos conectam no passado, no presente e no futuro. O ato memorial, ele faz isso, né? Então, que nos liga no nascimento de Jesus, e aí deixa eu aproveitar, também do Frei Raniero Cantalamessa, esse livro, Isto é o Meu Corpo, são reflexões sobre os hinos eucarísticos. Olha que bonito isso. A Eucaristia reúne em si e atualiza Natal e Páscoa,
nascimento e morte de Cristo. A Eucaristia nos une no passado, no presente e no futuro. Então, nós somos um nele. Jesus já nos redimiu, né? Então, isso é muito forte. Que a gente possa ir para as celebrações da Semana Santa, em especial para a Vigília Pascal, com isso em mente, né? Nós estamos vivendo aqui, nesse momento, a redenção de Jesus Cristo, que aconteceu no passado, que acontece hoje, que vai acontecer perenemente. Né? Não é uma mera recordação. Isso. Né? Mas ela acontece presencialmente. Se nós tivermos essa compreensão, não há uma missa que a gente falte. Aí é importante, presença, Bruno, eu acho né? que o momento que você tiver a oportunidade, né, eu nem sei se todas têm essa dimensão do que é fazer memória, né? E aí tem uma grande diferença entre nós, católicos, e os irmãos evangélicos. Então, quando eles vão lá com a Santa Ceia, o que eles falam? Que aquele pão, que aquele suco de uva, eles representam Jesus. Para nós, o pão e o vinho não representam, eles são, primeiro aspecto. Segundo, quando nós estamos no momento da consagração, nós não estamos ali na consagração, nós estamos de volta no Calvário. É fazer a memória, porque não existe o Cronos, nós estamos só no Kairos. Essa história de dividir em tempos, em anos, em semanas, não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é o Kairos. Então, se todo mundo tivesse a concepção que no momento da consagração, Jesus está ali fazendo o mesmo sacrifício, é aquele sacrifício que ele fez lá há quase 2000 anos atrás. Exatamente. Então, é essa dimensão que tem que se ter. Isso é muito grande, né? A gente não consegue nem mensurar. É né? mistério, Por isso que né? É mistério. É mistério. Eu explicava semana passada para os coroinhas o que é a Eucaristia, né? O que nós vivemos na missa, né? E a gente falava sobre o mistério, né? E aí, mistério da fé, né? O padre não fala, eis o mistério da fé? Uhum. Então, enquanto a gente quiser ficar decifrando, querendo decifrar esse enigma, a gente não vai sair do lugar, né? Mas o mistério se contempla, né? Então, esse momento de Semana Santa é mais uma oportunidade de podermos nos colocar diante desse mistério, né? E contemplá-lo, né? É o mistério da nossa redenção. Ali está a nossa salvação, né? E nós fomos salvos de uma vez por todas. Então, não se repete o sacrifício de Jesus, não é feito de forma repetida, é o mesmo sacrifício. É o mesmo. E é ali no altar que é vivenciado por nós, né? Não numa dinâmica de lembrança meramente, né? De representação, como a Má falou, mas sim na dimensão de presentificação. Jesus ele está presente ali na forma sacramental. Né? Esse é um mistério, é o nosso mistério da fé, e que nós somos inseridos, né? Jesus nos atrai a esse mistério quando ele é levado na cruz, né? Hoje, a leitura da liturgia da palavra da missa de hoje é a liturgia do bezerro, da serpente, que é levantada no deserto para curar o povo. O povo ficava murmurando contra Deus durante os anos do deserto, né? Da passagem do deserto. E aí vieram as cobras e começou a picar o povo, e o povo falou, ai meu Deus, o que a gente fez? Ficou murmurando contra Deus, agora Deus nos perdoe, né? E aí Deus pede a Moisés para que levante uma serpente no deserto, para que o povo olhe para a serpente e fique curado, né? Não é a serpente, o olhar para a serpente meramente, mas é porque o povo, essa haste que é levantada, faz com que o povo olhe para cima e lembre-se de Deus, né? Essa mesma haste que é levantada no deserto é a prefiguração da cruz de Jesus, que levanta Jesus no Calvário e nos atrai todos a ele, né? Que a gente possa olhar para Jesus e internalizar e como os carismáticos gostam de usar essa palavra, né? Tomar posse, né? Eu acho uma palavra forte, não gosto muito, confesso, mas nós precisamos saber que nós somos um povo remido, nós fomos um povo escolhido por Deus e Jesus nos remiu, nos salvou. Né? Às vezes a gente fica na dimensão do pecado, é claro, o pecado ele nos marca. A gente tem essa marca do pecado que nos leva ainda a pecar. Mas o nosso centro não é o pecado, o nosso centro é a redenção de Jesus Cristo, nós somos batizados, templo do Espírito Santo. Se cada um de nós aqui é um templo do Espírito, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que a Páscoa seja um momento de tomarmos essa consciência também. Né, de sermos, Dom Helder fala de uma forma muito bonita sobre isso,
né? Nós somos templos do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós, né? Então, a Páscoa é uma celebração disso, né? É a nossa experiência com Deus de forma mais profunda, onde Deus se encarna na nossa história e, a partir dela, né, nos salva. É lindo isso. É de uma força muito grande, né? É isso. Isso aí. E é isso. Alguém quer falar alguma coisinha ainda mais? Só agradecer, Bruno. Muito obrigada. Sem palavras. Imagina. E eu muito feliz por ter feito parte desse momento. Estou muito grata mesmo. Obrigada. Que bom, fico feliz que essas palavras, esses conceitos, né, eles possam, de fato, encarnar em nós, né, encarnar, fazer parte da nossa carne, né, então, internalizar, para que a gente possa viver melhor, né, os mistérios pascais. É o centro da fé, né? Então, é grande, e não é por méritos nossos, não. Jesus nos chamou a participar deles, né? Então, que seja um momento alto da nossa fé. Eu vou interromper. Vamos fazer a oração? Daí eu vou deixar gravando a oração. E aí depois eu vou fazer nem interrompeu, né? Eu acho que é porque É porque você fez a gravação. Aí que bom, que ficou um só. Você está pagando. Ainda não, por 14 dias. É bom saber disso. Mas, então, peçamos a Deus. Eu, no início do nosso encontro, na verdade, eu ia pedir antes que aqueles que tivessem uma vela, alguma coisa, pudessem acender, mas eu acabei não fazendo. Mas, ali em cima eu deixei a minha acesa e pedi a invocação e a presença do Espírito Santo. Espera um pouquinho aí, deixa eu mostrar a minha. Espera aí. Olha só. Tá vendo ali? Que beleza, né? Vou mais A luz, essa luz que brilha e que faz com que nada se esconda diante da luz, né? A luz, por isso que esse é a simbologia da luz, né? Porque nada se esconde da luz. Quando vem a luz arrebata, né? Que também nós possamos ser arrebatados por essa luz do Cristo ressuscitado e que mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas indignidades, na nossa pequenez, também reconheçamos a presença do Mestre, aquele que vem à frente e que ressuscita e que nos atrai a Ele. No último domingo nós rezamos o Evangelho da mulher que está colocada para o apedrejamento, né? Os fariseus, eles colocam a mulher, eles não colocam a mulher no centro da roda, eles colocam o pecado da mulher no centro. Né? Não é a mulher que está no centro, é o pecado dela. Né? Quando termina, fica só ela e Jesus, já não é mais o pecado que está, mas quem está no centro é a mulher. Que possamos tomar essa consciência e que o Espírito faça com que os nossos corações reconheçam cada vez mais que Jesus nos coloca no centro, com Ele. No cerne da ressurreição nós estamos, não o nosso pecado, porque Ele nos limpa de todo o nosso pecado, mas o nosso ser, integrais. Nós estamos no centro da ressurreição com Jesus Cristo, não por nossos méritos, mas por Ele. Que a Semana Santa seja um momento de vivenciarmos essa proximidade e essa intimidade de Cristo, que nos faz servir os irmãos e que nos faz amar indistintamente todos aqueles que estiverem ao nosso entorno. Peçamos a Deus essa graça. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nesse caminho, nesse itinerário, Jesus não esteve sozinho. Seus apóstolos, discípulos, por mais que cada um tenha ido para um lado, Maria, sua mãe, ficou com ele em todos os momentos. Né? Peçamos a mãe das dores e a mãe da ressurreição que também esteja conosco no nosso
caminhar e na nossa vida. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai rogai. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigada a Deus todos. te abençoe. Boa noite e bom descanso. Beijo para vocês. Beijo.